Fala pessoal, na nossa aula de sociologia de hoje nós vamos falar brevemente aí sobre mudanças ou transformações sociais, ok? Vocês podem ver aí nesse primeiro slide, já coloquei para vocês de forma impactante, né? Essa mudança principalmente, ou essa transformação social que aconteceu aí na forma da equalização, né, entre mulheres e homens, né? Também na grande greve aí de 1917, né, que resultou em mudanças nos sistemas trabalhistas, etc. Então nós vamos falar bem rapidinho aí sobre essas transformações, né, da sociedade de forma bastante genérica para depois ir aprofundando aos poucos. E alguém mandou uma mensagem aí, mas tudo bem, vai ficar, né? Depois, então, vou falar bem rapidinho também a concepção de transformação ou de mudança social para os três principais sociólogos, né? O Marx, o Weber e o Durkheim, mas de forma bastante resumida e bem rapidinho, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão aqui. Então, nós temos aí é sempre importante quando a gente for falar, né, sobre mudanças sociais, a gente tem que trabalhar esse conceito da origem, né, das ciências sociais, né? E repare que, né, o que acontece aqui, né? Esta palavra ela é fundamental, né? A mudança ou a transformação social ela acontece de maneira estrutural, ou seja, é uma mudança na estrutura da sociedade e não meramente uma mudança aparente na sociedade. Então, veja bem, por exemplo, nós temos talvez aí a última forma de estruturação da sociedade que nós tivemos foi a questão da pós-verdade, né? E que, baseada no surgimento aí desse conceito de fake news, nós temos aí a ideia de que existe um comportamento estrutural no ser humano a partir de determinado tempo em obter ou ter uma confiança demasiada naquilo que é publicado via as mídias sociais. Né? Então, isso é uma mudança estrutural na sociedade. Antes isso não acontecia. Então, essa mudança estrutural ela é passiva de ser objeto de estudo da sociologia, ou seja, o sociólogo ele vai entender ou ele vai buscar entender por que as pessoas, a partir de determinado momento, passaram a estruturar as suas relações sociais, a estruturar a composição da sociedade a partir desse fenômeno aí chamado pós-verdade, o fenômeno das fake news, quais são as problemáticas aí que isso acontece, né? Repare que então o surgimento da sociologia se dá justamente nessa concepção de mudança estrutural, né? A sociologia ela surge a partir do modo de uma transformação estrutural com base no modo de produção do ser humano, né? Quando o sistema industrial ele desponta como principal modo de produção, né, do bem material que a gente precisa para sobreviver, a vida das pessoas muda de forma estrutural, né? Então repare, por exemplo, que o surgimento da luz elétrica, né, da iluminação elétrica fez com que aquilo que era produzido durante o dia pôde passar também a ser produzido durante a noite, porque aí tinha luz elétrica para iluminar, né? E isso mudou a vida das pessoas, né? Porque imagina, agora as pessoas também poderiam trabalhar durante a noite fazendo aquilo que elas faziam de dia. Então isso é o tipo de mudança estrutural, né? A percepção disso surge basicamente, né, com base nesse cidadão aqui, né, que é o Auguste Comte, né? Ele é considerado aí o primeiro a tentar utilizar de uma racionalidade científica para explicar essa transição estrutural de uma sociedade, né? O Augusto Comte, como a gente já viu e é bastante conhecido, né? Ele vai entender que sistematizar as mudanças estruturais elas têm como função manter, né, a ordem social. Então, por isso que está aqui
a nossa, né, bandeira nacional, que está escrito aqui ordem e progresso, quer dizer, tudo aquilo que tiver, né, uma ordem, né, vai ter, significa progresso, significa desenvolvimento, né? Então, a ideia do Augusto Conte é entender como que esta ordem é dada a partir de um conceito sociológico, racional, científico, para garantir que o progresso continue, certo? Então, o pensamento sociológico ele surge a partir dessa ideia, justamente da análise de mudanças estruturais na nossa sociedade, ok? E aí, então, nós vemos aí a introdução das transformações sociais com base, né, nos três porquinhos da sociologia, né? Marx, Durkheim e Weber. Não, ao contrário, Weber e Durkheim, ok? E aí nós vamos ver então rapidinho um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Então, transformações sociais para a sociologia clássica. O que tem esses caras a nos dizer sobre as transformações sociais? Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos aqui então Marx. Marx, nosso querido e amado Marx, o que ele vai dizer? Vai dizer, olha, a transformação social acontece como radicalismo de uma revolução realizada por quem é maioria na sociedade. Somente uma classe nessas condições é capaz de representar os interesses de libertação para todos e de liderar uma transformação. Então aqui a gente já vê uma passagem bastante forte do Marx, né, no sentido de que, obviamente, o Marx vai trabalhar com o conceito de que somente a revolução traz a verdadeira transformação social. Né? Então, a ideia de Marx para a transformação social é a revolução. E essa revolução ela tem que acontecer a partir do que? A partir da maioria, né? É a maioria que vai conseguir fazer com que essa revolução aconteça. O que ele está querendo dizer? Obviamente, Marx está voltando, né, voltando não, né, ele está falando sobre a luta de classes entre burgueses e proletários. É fácil de você entender isso quando você imagina assim: o que nós temos mais na sociedade? Nós temos mais operários da fábrica ou nós temos mais empresários, né, mais donos de fábrica? Então você percebe que a relação é desproporcional no número de pessoas realmente. Eu tenho muito mais funcionários de uma fábrica do que donos de fábrica, né? Muito mais proletários do que burgueses. E só que a ideia do Marx, o que ele identifica é o fato de que quem conduz a sociedade não é a maioria, quem conduz a sociedade é a minoria. Por quê? Porque o burguês ele acaba detendo o poder político, acaba detendo o poder econômico, e ele vai ditar então os passos, o caminho da sociedade. E a maioria composta dos proletários vai ter que acabar aceitando essa, essa orientação, né, dada pelos burgueses. Por isso, então, que ele fala, olha, a transformação social ela só vai acontecer quando houver uma revolução, quer dizer, uma mudança nesta lógica, quando a maioria da sociedade, de fato, radicalmente assumir o poder, o controle dessa sociedade, né? E aí, o que nós temos aqui? Nós temos que somente assim somente com essa revolução da maioria nós vamos garantir então aí a liberdade, né, de todos, né? Quer dizer, nós vamos garantir com que as pessoas sejam aquilo que elas de fato são, né? Então depois ele diz aí, ó, a transformação não parte do zero, né? Os participantes de uma revolução utilizam a cultura e as tecnologias transmitidas pelas gerações anteriores para criar novas formas de organização produtivas, né? Na atividade revolucionária, os indivíduos se transformam para mudar as condições sociais em que vivem. Ou seja, a revolução ela vai acontecer por causa dessa mudança social aí que as pessoas promovem, né? Então, essa é a visão então aí que o Marx propõe da chamada transformação social.
Agora passamos então para ver a do Durkheim, né? O que o Durkheim pensa sobre as transformações sociais. Então diz aí Durkheim, as transformações estruturais da sociedade, né? Lembra lá da estrutura, ocorrem com a mudança do quê? Da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica, né? Então, para o Durkheim, o motivo dos seres humanos se relacionarem de forma social é aquilo que ele chama de solidariedade, né? O conceito de solidariedade aí do Durkheim, ele meio que atravessa essa ideia de que o ser humano é interdependente um do outro, então, portanto, nós somos solidários, né? Uns com os outros. Então, a gente se relaciona basicamente por um interesse. Não um interesse egoísta, também, um interesse egoísta, ganancioso e tal, mas basicamente por um interesse relacionado à ideia de que nós precisamos produzir as coisas, né? E essa produção requer, então, uma solidariedade entre as pessoas. O que o Durkheim percebe é que existem, então, dois tipos de solidariedade, ou seja, existem dois eixos para a reunião dos seres humanos. Uma que ele chama de mecânica e outra que ele chama de orgânica. Para ele, a transformação social ocorre quando o ser humano se reúne solidariamente de forma orgânica e passa a se reunir solidariamente de forma orgânica, né? Qual que é a diferença entre elas aí? Bom, então nós temos aqui algumas características básicas, né? A solidariedade mecânica tem por base a semelhança entre os indivíduos, né? Ou seja, na solidariedade mecânica, a consciência individual ela é determinada pelo coletivo. Então, como que a gente explica essa solidariedade mecânica? A gente imagina uma comunidade onde nessa comunidade o indivíduo ele é inferior à comunidade. Então eu tenho o público e o privado. O privado é inferior ao público. Mais ou menos como seria, né, vamos imaginar assim, entre aspas, uma aldeia indígena, né, onde você tem lá o índio responsável, o indígena, né, responsável pela caça, e aquilo que ele caça, ele não caça para ele caça para a aldeia, né? Você tem lá o grupo de indígenas que são responsáveis pela educação, né, da futura geração, e eles não educam só os próprios filhos, eles educam a aldeia. Então, quer dizer, a consciência individual ela é determinada pelo coletivo. Agora, na solidariedade orgânica, o que acontece? Os indivíduos são diferentes, né? Ou seja, não há mais essa semelhança, né, entre os indivíduos e, portanto, isso vai ser bem marcante nessa solidariedade orgânica. Ou seja, necessita aí uma cooperação entre os outros e, principalmente, né, essa é uma ideia bastante fatídica aqui da questão da divisão social da solidariedade orgânica, que é a divisão social do trabalho. É mais fácil da gente entender esse tipo de solidariedade porque é a que a gente vive, né? Chegou um e-mail aí. É a que a gente vive, né? Então eu tenho aí a solidariedade orgânica com base na nossa sociedade. Repare bem. Então eu tenho o professor, o padeiro e o médico. Quer dizer, há uma divisão social do trabalho. Então, o médico, quando ele não trabalha em função do outro, ele trabalha em função de si. Os indivíduos são diferentes, certo? Mas, mesmo no contexto social em que há essa individualidade, né, ainda há uma necessidade de cooperação, né? Porque repare só, não dá para ter uma sociedade só de médicos. Nós vamos ter que ter uma sociedade em que haja médicos, haja também professores e também padeiros, certo? Por quê? Porque nós cooperamos uns com os outros, né? E funcionamos mais ou menos como o próprio nome diz, né? A sociedade passa a funcionar como um organismo, né? Onde existem diferentes entidades que são bastante individuais entre si,
mas que cooperam para uma visão comum, né? E aí, então, por isso que uma das características dessa transformação estrutural é esta, né? A concentração urbana que muda a qualidade dos vínculos sociais e tornam mais complexas, né? Mais complexas, olha lá, vamos grifar isso aqui, né? Muito mais complexas as próprias relações sociais, né? Não há como negar que as nossas relações sociais elas estão extremamente complexas, né? É por isso que a gente vê aí essa dificuldade das pessoas em conviverem de uma forma, no mínimo, harmoniosa, ok? Então, esse foi a transformação social para o Durkheim. Depois nós temos aqui a transformação social para o Weber, né? Então, o que o Weber vai nos dizer sobre as transformações sociais? Então, vamos lá, olha lá. A primeira grande fase da mudança é baseada no quê? Na ética, olha lá, protestante, no moralismo religioso. Por quê? Porque esse moralismo religioso, segundo o Weber, vai garantir a valorização do trabalho individual. Vamos aqui trabalhar nesse sentido, falando sobre a ideia de que uma espécie de meritocracia menos desenvolvida, né? Não sei, vamos dizer assim, de que a ideia com base nessa ética protestante é o fato de que você tem que lutar, você tem que conquistar, né, as coisas. Então, para a ética protestante funciona assim, né? Você tem que lutar contra o pecado, senão você não recebe a graça divina, você não recebe os benefícios de estar próximo a Deus, né? E aí na ideia, trazendo isso para a relação social, a ideia é que se você não dá para você ser sustentado pela sociedade, né? Você tem que lidar com a produção necessária da sociedade para você então conseguir os recursos necessários para a sua sobrevivência. E aí nesse sentido, então, nós temos a partir de agora um modo de vida que vai ser o cachorro está latindo, filho de mamãe, mas tudo bem. Um modo de cima muito mais disciplinado, muito mais racional e principalmente aqui sem ostentação, né? Que é justamente a ideia da vivência a partir de uma comunidade, né? A partir de uma necessidade, certo? O que então, né? Voltando aqui depois que os cachorros latiram até umas horas, a grande sacada do Weber é a necessidade da burocratização, né? Quer dizer, burocratizar significa criar evidente regras para o bom funcionamento das coisas. Por isso a ética protestante, né? Não existe, né, pelo menos no cristianismo, né, que é aí parte do protestantismo, não existe meio pecado, né? Ou é pecado ou não, mas esse cachorro tá foda, velho. Não existe meio pecado, né? O que existe é pecado ou não pecado. Então a regra ela é clara. E aí a ideia de que a regra sendo clara, a gente pode então trabalhar de uma forma mais efetiva, né? mais tranquila, vai atingir aí um objetivo maior. Beleza?